Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para dar uma demonstração geral do que o nosso plugin SteelX é capaz de fazer. Bom, esse plugin ele foi desenvolvido então de forma pessoal, individual, né, por mim, com o intuito de ajudar a comunidade de usuários do Advanced Steel para que tenham acesso a mais ferramentas do que o software oferece, né? A Autodesk deixou o Advanced Steel congelado aí desde 2023. As atualizações que estão acontecendo são apenas correções de bugs e a intenção com isso, né, foi trazer para a comunidade novidades. A gente sabe que eles têm um roadmap que vai tentar implementar várias coisas no Revit, mas isso está bem estagnado pelo que a gente tem visto. E a ideia é trazer para vocês então aqui ferramentas, atualizações, coisas que possam integrar e melhorar o dia a dia de vocês, enquanto usuários do software. Então, exportação de lista de material para o Excel, exportação de FC. Esse FC pode ser colorido e pode não, ele é colorido e ele também tem possibilidade de agrupamento subconjuntos. Se for aqui no plano BIM, esse FC também consegue colocar coordenadas e rotação no projeto, né, de modo que vocês não precisem ficar movendo o projeto do Advanced Steel do zero zero, mas sim mover direto ele a partir do IFC, né, na exportação do IFC, isso, claro, no plano BIM. No nosso plano geral também, em todos os planos ali, a gente tem a possibilidade de cotas, né, semi-automáticas, uma implementação que foi feita para ajudar vocês. E também a gente está tendo agora a parte de metodologia AWP. Então vocês conseguem inserir as informações AWP, né, que são informações que vão no perfil, e, digamos assim, elas vão demonstrar para você, usuário, né, melhor para a parte de obra ali, onde aquele conjunto, né, ele vai estar localizado em termos de edifício, andar e depois também em conjunto de montagem. E além da metodologia AWP, a gente colocou ali 10 informações extras que vocês podem preencher à vontade. Sem necessidade de ficar preenchendo manualmente o atributo de usuário, vocês conseguem preencher isso via plugin, de forma que vocês preencham em massa e façam edições em massa dentro do software. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso querido Advanced Steel, para a gente poder dar uma olhadinha aqui em como estão as coisas no SteelX. Então, estando aqui no Advanced Steel, né, vocês têm que ter o SteelX instalado e uma licença ativa. Eu estou aqui com a licença SteelX Industrial, para que eu possa demonstrar todas as funções para vocês. Então, a primeira função que aparece aqui para gente é a função de lista de desenho. Eu achava que assim, puxa, como assim? Vou até apagar a numeração aqui para demonstrar para vocês. Eu pensava, puxa vida, como que o Advanced Steel, tendo todas as funções nativas aqui, tendo todos os perfis já modelados, a gente tem informação aqui, a gente vem aqui no navegador de modelo, a gente tem todas as informações aqui, mas a gente não consegue ter acesso editável a essas informações, não consigo pegar isso e jogar em um Excel, poxa vida. Então isso sempre me frustrou muito, né, porque para você tirar uma lista de material, dá trabalho, demora um pouco se for uma lista de desenho. Então a intenção inicial desse plugin foi trazer uma agilidade para a extração de lista de material. E a gente consegue fazer isso mesmo que a obra não esteja numerada, tá. Então a gente pode vir aqui no navegador de projeto, navegador de modelo, demonstrar para vocês aqui, ó, tá tudo com numeração indefinida, tanto de peça quanto em subconjunto. Então você não precisa ter essas numerações feitas para extrair uma lista de material. Então olha só que legal. A gente tem aqui a nossa primeira função, que é exportar para o Excel. É uma lista bruta, ela vai direto aqui para o Excel, vou exportar ela aqui. Tem várias listas de testes que eu fiz antes. Ele vai exportar e já vai abrir aqui pra gente. Vamos ver o que acontece? Olha só que legal. A gente tem aqui uma lista bruta com dados de todos os elementos da obra que vocês estão trabalhando. Isso aqui depois, é claro, dá para aplicar um filtro no Excel, caso vocês queiram, né? Mas, bom, olha só que legal. Eu consegui extrair todas as informações dos itens que estão modelados ali no Advanced Steel, né? Então, tipo, a camada, o nome do objeto, a função de modelo, se tiver, lote, fase, número do item, material, se tem proteção, peso bruto, peso com processamento. No caso de chapa, né, no caso de perfil, a ideia é demonstrar só o peso bruto. Área de pintura, aqui seriam as posições de peça, né, numeração preliminar, numeração do subconjunto. Quando a gente for chegar na parte de parafusos, vamos ver se a gente acha algum parafuso aqui. Por exemplo, aqui quando a gente tem algum parafuso, né, a gente também vai ter outras informações aqui, como o grupo a que esse parafuso pertence, a quantidade de parafusos, a norma. Então, assim, é uma tabela padronizada, né, com as informações aqui, o cabeçalho aqui em cima explicando cada coisa, de modo que vocês possam ter acesso direto, então, às informações vindo do Advanced Steel. Então, essa foi a primeira informação que a gente queria extrair com o plugin. Depois eu pensei, bom, por que eu não posso melhorar um pouco isso, né? Por que que eu não posso fazer o meu próprio navegador de modelo?
E a gente criou daí, fizemos a criação aqui do wizard de exportação, né. Então esse aqui é o wizard de exportação, aquela mesma lista que vocês estão vendo lá no Excel, ela está aqui também. São as mesmas informações, só que aqui de uma forma um pouco mais bonita, né. Então a gente está vendo aqui essas informações. Você consegue filtrar aqui em cima por tipo de objeto, se é viga, se é chapa, só parafuso, só chumbador, se tiver grelha, se tiver objeto de concreto, se tiver, concreto laje, que são as classes de objeto de concreto, né. Vocês podem olhar isso aqui, né, ele tem um slider aqui em cima, vocês podem clicar e arrastar, então ficou bem legal. "Fred, mas eu não quero exportar tudo isso, eu gostaria de fazer uma lista de material nesse momento só de viga". Não tem problema, você pode vir aqui, desmarcar tudo, deixar selecionado só a parte de viga. E aí quando você for fazer a exportação, na exportação em si você vai ver só os elementos de viga. Então, olha só que legal, ele já filtrou, vou voltar aqui no início, olha só que legal, ele já filtrou pra gente aqui, ó, em que tem bastante dado ele dá uma travadinha. Mas ele já exportou pra gente aqui, tá mostrando só o que é viga, tá bom. Então ele tá mostrando aqui esses objetos já filtrados. Tem 1.359 objetos, mas ele tá mostrando pra gente só as vigas. E a gente pode vir aqui e escolher que dado você quer exportar. Então tem vários dados aqui, com base no que o Advanced Steel fornece pra gente, né, que a gente consegue leitura. Então tem todos esses dados, vocês podem marcar tudo, vocês podem limpar, vamos supor que você queira marcar tudo. Ou vamos supor que você queira fazer uma quantidade de configurações aqui, né. Por exemplo, não me interessam os dados de chumbadores nesse momento, não quero eles. Também não me interessam os dados de parafuso, porque a gente vai fazer uma exportação só de viga, né. Digamos, você pode vir aqui e salvar as configurações, ó, você não precisa ficar fazendo as edições aqui a todo momento. De modo que quando você fecha e abre de novo o wizard de exportação, ele tem aqui uma persistência na informação que vocês marcaram, tá. O que a gente desmarcou tá aqui, a parte de viga também tá aqui. E aí vamos dizer assim que eu quero exportar só essas vigas aqui. Posso vir aqui, exportar em qualquer lugar, vou salvar, ele vai abrir o Excel de forma pra gente aqui, de forma rápida. Então vamos ver o que que tem nesse Excel? Olha só que legal, esse Excel aqui do wizard de exportação, eu já quis fazer ele um pouco mais completo. Então a gente tem aqui, ó, os perfis agrupados já, uma lista de material, sumarizada, tá, daqueles perfis. No caso não tem chapa, nem parafuso, nem chumbador, né, porque a gente não exportou. A gente tem aqui também como ver os elementos agrupados por posição de peça. No caso está tudo indefinido porque não tem nada numerado ou agrupado por subconjunto. E também tem como ver de novo aquela mesma lista bruta de antes, só que agora aqui foram exportados só os dados que vocês fizeram a escolha lá no wizard de exportação. Fred, mas digamos que eu queira exportar essa lista aqui. Olha só que legal, a gente poderia numerar a obra aqui para ver umas funções que a gente colocou ali na nossa lista de material, tá? Olha só que legal. Então fiz aqui a numeração da obra. A gente pode voltar aqui no SteelX, no nosso wizard de exportação. Olha só que interessante. Vamos marcar tudo aqui? Ele está dando uma informação interessante aqui pra gente, olha só que legal. 70 elementos com numeração de negativa no modelo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem elementos cujo comportamento aqui no projeto está sendo marcado como não participante de lista de material. Então, se eu vier aqui no comportamento dessa viga, ó, ela não é usada para numeração nem para lista. Isso quer dizer que ela recebeu uma numeração negativa. Isso é muito bom quando você tem, sei lá, elementos existentes, quer numerar eles, mas não quer que eles apareçam em lista de material. Tem como aqui, olha só. E aí, no wizard de exportação, vocês podem fazer a opção de filtrar demais peças com numeração negativa. Então, vocês podem vir aqui e filtrar. O que que ele está filtrando, né? Olha só que interessante. Os elementos de concreto, eles são negativados. Então, olha só, concreto 12, 9, 0, 20. Quando eu marcar aqui como filtrar demais peças com numeração negativa, todos os elementos de concreto foram negativados. E se eu quiser filtrar esse item aqui? Esse aqui é para filtrar as vigas com numeração negativa. O objetivo aqui é filtrar componentes de perfil W. Vou dar uma demonstração para vocês. Eu falei de viga W, né? Na verdade é de perfil composto. Então, digamos aqui, eu vou lançar um perfil composto aleatório. Esse perfil composto aqui eu vou dar o nome para ele de 2 vezes o de 100. Eu vou deixar aqui as seções aleatórias, como o Advanced propõe mesmo, o de 100. E o comportamento ele vai ficar aqui como um perfil. Eu vou pegar esse perfil, vou copiar para o lado, vou mudar o comprimento dele só para a gente ter algo diferente. Vou dar um duplo clique nele aqui e vou renomear como UD 180, só para vocês verem aqui, olha só que legal. Seções UD 180. Aqui a gente pega o primeiro, copia, beleza.
Então a gente tem aqui o de 180 e o comportamento vai ser de dividir as vigas. Quer dizer que ele vai numerar individualmente, né, os subcomponentes aqui do perfil. E aí, por nativo, o Advanced Steel vai atribuir numeração negativa para esses objetos, porque ele precisa numerar. Então, se a gente vier aqui no nosso navegador de modelo, a gente vai perceber, vou rodar a numeração, garantia. Ele numerou aqui algumas peças com numeração negativa e outras com numeração positiva. A numeração negativa, nesse caso aqui, seria um que eu chamei de subcomponentes. No caso do U de 100, ele vai manter aqui o comportamento de seção composta. Então, na hora de numerar, quem vai ter numeração cheia? A ação composta inteira. No caso do de 180, em que o comportamento aqui foi de dividir as vigas, a seção composta inteira tem numeração negativa. Deixa eu só ver como é que ficou o nome aqui. O de 180, tá? Vai ficar com numeração negativa. Quem que tem numeração positiva? Horas. Os elementos internos aqui, né? Se eu colocar a exibição separada e dar um duplo clique no perfil separado, o perfil interno recebeu um nome. Na lista de material, vocês não querem que apareça um monte de objetos. Então, aqui no wizard de exportação, está aparecendo um monte de objetos, né? Fica duplicado. O de 100, ele aparece duas vezes aqui, mas ele não deveria, porque ele está negativado, né? Eu deveria ver só o caixão aqui. E o de 180, eu estou vendo tanto o caixão quanto os componentes internos. Se eu quiser filtrar isso para não ter problema na minha lista de material, é só eu clicar aqui, ó, filtrar subcomponentes de perfil composto. Ele vai filtrar não só os subcomponentes de perfil composto, mas basicamente todas as vigas com numeração negativada, tá? Então olha só que legal. E aí na hora de exportar esse dado aqui, ele vai salvar aqui, vai abrir. A gente vai ter um quantitativo aqui, né, no qual a gente tem aqui, ó, 2U de 100, que é aquele perfil lá, e o U de 180, né, duas pecinhas que são componentes de um perfil composto. Então, é a mesma coisa aqui no nosso mezanino, na hora de a gente fazer o nosso wizard de exportação, a gente pode tanto filtrar os subcomponentes, né, as vigas com numeração negativa, quanto as demais peças com numeração negativa. Aí, bom, digamos que eu queira fazer uma exportação total aqui, né, eu vou fazer a numeração da nossa obra. Na verdade, ela já foi numerada, né? Então, digamos que eu queira fazer uma exportação completa aqui, só removendo os demais objetos que não são vigas, com numeração negativa. Vou vir aqui, vou deixar tudo marcado, vou vir aqui, vou marcar tudo para garantir, e vou exportar tudo. Vamos salvar aqui. E aí a gente fez aqui uma proposta de algumas listas para vocês, né? Então a gente tem aqui lista de perfis, com peso, área de pintura, lista de chapa agrupada por espessura, lista de chapa agrupada por tipo de objeto, lista de parafuso, lista de chumbadores. Além disso, a gente tem aqui listado os elementos por posição, tá? Então, posições de perfis, de chapa e também de parafuso, como eles recebem numeração, a gente propôs essa lista aqui. A gente tem também as numerações por subconjunto. Olha só que legal, ó. Esse aqui é o subconjunto 45, tem uma peça e a função de modelo disso daqui é guarda-corpo. Esse aqui é o conjunto 46, tem uma peça e a função de modelo é viga principal. Esse aqui é a escada 1, tem um elemento e a função de modelo é viga de suporte, tá? Então, bem legal, né? E aqui mostra todos os subcomponentes internos, como se vocês estivessem fazendo análise de um elemento exportado, né? A quantidade de objetos em um conjunto é o padrão, né? Aí o peso unitário, o peso total, e aqui o peso da quantidade totais de conjunto. Vamos ver um objeto aqui com mais conjuntos. Esse aqui, ó, PM2. Então, PM2 tem. Opa, PM1. PM1 tem duas colunas, né? E a função de modelo é coluna. Então, tem aqui os objetos que compõem essa coluna. A gente tem aqui uma viga W compondo essa coluna, né? O material dela. E a gente vai ter aqui o peso de um conjunto e o peso dos dois conjuntos. E aqui, é claro, né, a soma de novo, repetindo aqui, perdão, o total em um único conjunto, né? Tá conforme na lista aqui. E aqui o peso total. Então, bem completinho. E aqui, por final, de novo, a lista bruta, tá? Então, é um jeito de vocês terem acesso a esse tipo de informação. Fred, mas eu queria informação ligeiramente diferente. Basta pedir que a gente faz a adição. O que for possível programar no Advanced Steel, a intenção é que vocês possam ter acesso a isso por meio da nossa programação. Mas digamos que vocês não queiram exportar para o Excel. Digamos que vocês queiram fazer exportação de maneira a colocar aqui no modelo mesmo, a função de modelo. Então, olha só que legal. Eu posso vir aqui no listas de desenho, que é uma outra função do nosso plugin, clicar aqui em uma lista que pega o modelo inteiro ou só a seleção. Vamos usar essa aqui por enquanto. Vou filtrar também os elementos de numeração negativa, tá? Posso fazer uma configuração aqui do estilo. Digamos que eu quero colocar o texto do cabeçalho em vermelho com fundo cinza médio.
inserir no desenho, posso clicar em qualquer lugar aqui, e a gente tem acesso quase instantâneo à lista de material. Então a gente tem aqui um resumo unificado por peças, então a gente tem aqui o item e a quantidade, tá? No caso aqui tá agrupando por peça mesmo, tá? Chapa e perfil. A gente tem aqui um resumo de chapa por espessura, resumo de parafuso, resumo de chumbador e um resumo de perfis. Muito legal, quase que instantâneo. Fred, mas eu queria lista ligeiramente diferente. Em alguns templates, né? Tem, por exemplo, aqui o resumo unificado por nome. A chapa, vocês podem quantificar ela por espessura com e sem processamento, por nome com e sem processamento. Eu vou optar por colocar aqui por nome sem processamento. Parafuso, chumbador tem um tipo só, parafuso um tipo só, e perfis também um tipo só, tá? Se vocês o que vocês acharem que vai ser mais razoável de informação, vocês podem inserir. Olha só que legal, um resumo unificado por nome, no qual a gente tem todas as chapas agrupadas e todos os perfis agrupados aqui, com quantitativo total. É a mesma coisa que se eu quisesse um resumo de chapas em separado, resumo de perfis de parafuso em separado, chumbador e de perfil. Então a lista de material ela é possível ser feita de forma quase instantânea. E aí, digamos que porventura você tenha feito aqui o detalhamento de alguma folha. Então, se a gente vir aqui no gerenciador de documentos, a gente pode vir aqui e ter uma folha. Eu vou só fazer a atualização forçada nela, porque as folhas têm que estar sempre atualizadas para que a lista, para que a função que eu vou mostrar agora funcione. Que é uma lista inserida direto no desenho. A gente sabe a dor de cabeça que é para inserir uma lista de resumo no Advanced Style, né? Na folha, dá muito trabalho. Então, digamos que você pode vir aqui na folha, acho que na folha 2 eu coloquei tudo. Então, a folha 2 aqui é uma folha que contém o meu modelo inteiro, tá? Então, tá aqui detalhado o meu modelo inteiro. Vou deixar fechada essa folha, a folha precisa estar fechada. A gente vai conseguir fazer a inserção de um objeto aqui na folha mesmo. Então eu posso vir aqui, lista de desenho, eu posso fazer, eu quero colocar em um desenho ou folha, eu posso falar qual a folha que eu quero colocar, posso novamente filtrar os elementos com numeração negativa para que eles não apareçam, dado que em geral elementos de numeração negativa são elementos que eu não quero que apareçam, e a gente pode fazer a inserção disso no desenho de forma direta. Ele vai ler todos os subconjuntos que existem na folha e perguntar quais deles eu quero listar. Então eu quero listar todos, né? Tem elementos indefinidos aqui, interessante, não pegou na numeração. Pode vir aqui e inserir. Essa função, ela tem um pequeno bugzinho que é um defeito do AutoCAD que a gente está tentando resolver, que é que a lista fica oculta. Então vocês podem simplesmente vir aqui, digitar no teclado selecionar, digitar tudo. Então ele vai selecionar tudo, só o simples fato de selecionar a lista já vai ativar ela. Então vocês têm aqui o resumo unificado por nome, tem o resumo de chapa, tem o resumo de parafuso. Aqueles mesmos resumos que foram inseridos no modelo, eles vão estar presentes aqui na folha também de forma simples e rápida para vocês. Então, desde que a obra esteja consistentemente numerada, né, e no caso, nesse caso em específico, que a folha esteja detalhada, a folha precisa estar detalhada para isso aqui funcionar, vocês vão ter acesso de forma quase que instantânea a uma lista de material que antes demoraria muito tempo para ser inserida. Bom, isso aqui é muito legal. Além disso, eu acho que a parte mais interessante aqui é o nosso IFC. Esse nosso IFC aqui, a gente consegue colocar dois tipos de formato, a gente pode fazer uma seleção de objetos, um modelo inteiro, a gente pode fazer a exportação padrão. No plano IFC, é apenas a exportação padrão. No plano BIM acima, você já consegue agrupar por subconjunto. E no plano BIM acima, você também consegue inserir uma coordenada aqui, tá? Uma coordenada de inserção. Além disso, as informações aqui, vocês podem mudar o título delas. Então, digamos que vocês queiram chamar isso aqui de informações de modelo. E digamos que qualquer objeto desse aqui, sei lá, layer, vamos ver um outro aqui, ó. Single part mark, vamos chamar aqui de marca de peça. A gente pode vir aqui, tá? Vocês podem vir aqui e salvar essas configurações, caso vocês coloquem vários nomes aqui, vocês conseguem salvar e depois configurar isso aqui. Vocês também podem pedir a geometria 3D real e cores por layer, né? Se vocês não quiserem as cores por layer, é possível desmarcar. E vocês também podem fazer aqui a filtragem de elementos negativos, caso não queiram que eles apareçam no IFC, bem como selecionar quais objetos vão sair. Eu vou também colocar aqui um ponto qualquer com uma coordenada, só para poder fazer a demonstração para vocês. Vou colocar aqui nessa quininha, colocar aqui a coordenada 1000 metros e 10 metros de altura.
E aí a gente pode vir aqui e exportar o IFC, vamos colocar aqui em qualquer lugar, colocar na minha área de trabalho, dentro de uma pasta do ShowX para a gente poder mostrar para vocês. Eu vou pausar aqui só enquanto ele faz a exportação. Beleza, então ele fez a exportação, e aí você pode falar assim: "Fred, quanto tempo demora para fazer a exportação?". Esse modelo que eu tô aqui, ele demorou 52 segundos. Então ele sempre vai mostrar o tempo de exportação. Isso é legal porque se você tem que fazer um fluxo de exportação IFC em algum momento do seu dia, você vai saber o tempo. Então, digamos que você fez uma exportação ontem e hoje tem que fazer uma de novo, você sabe: "Ah, poxa, gastou X, segundos para fazer a exportação, então eu sei que vou colocar ali para rodar e eu vou precisar esperar por tanto tempo". Então, colocar ok aqui, a gente pode vir aqui agora, abrir uma pasta qualquer na área de trabalho, SteelX. Vamos abrir aqui o IFC que foi gerado, tá? Então, vejam que não ficou um IFC muito pesado, ficou com 58 mega, né? E olha só que interessante. Nesse caso aqui, ele está reclamando que tem algum objeto duplicado, é possível que tenha alguma viga sobreposta nesse modelo. E esse aqui é o nosso IFC gerado pelo plugin SteelX. É um IFC colorido, com objetos com a geometria real, as curvaturas dos perfis, parafusos estão aqui, chumbadores estão aqui, os objetos de concreto estão aqui. A coordenada que eu falei para vocês foi inserida nesse ponto, então a gente pode vir aqui em transformações, coordenadas, verificar essa coordenada aqui. É a mesma coordenada que a gente colocou lá na exportação, tá? Então, olha só que legal, ele fez essa exportação aqui por coordenada. E além disso, olha só que interessante. Digamos que eu queira verificar o conjunto de um objeto específico aqui. Talvez queira verificar o conjunto desse pilar. Se eu clicar nesse objeto, ele vai me levar para a árvore lateral aqui. E aí vocês vejam que tem os objetos de um item de uma árvore. E aqui eu posso clicar, ó, se eu der um duplo clique aqui, vocês vejam que ele não seleciona só o pilar, mas ele seleciona o objeto inteiro, tá? Eu posso vir aqui, se eu quero ver esse objeto aqui, eu posso clicar, ocultar os não selecionados. E olha só que interessante. A gente tem aqui isolado no nosso modelo o conjunto inteiro. Então, no Navisworks, no visualizador IFC de preferência de vocês, vocês podem ter aqui como ver qualquer objeto, tá? Qualquer conjunto de montagem, vocês conseguem ter acesso a ele. Vamos ver, por exemplo, o conjunto de montagem desse guarda-corpo. Posso dar um duplo clique aqui, os não selecionados. A gente consegue ver aqui o conjunto de exportação desse guarda-corpo, ok? Então, essa aqui eu acho que é a parte mais legal do nosso plugin. Ah, eu falei também a respeito das informações, né? Então, se vocês vierem aqui em um objeto específico, olha só que legal. Informações de modelo, nesse caso aqui é uma deficiência talvez do visualizador IFC, mas se vocês identificarem uma mesma falha, me avisem. Como a gente colocou o tio e o C cedilha, né. Mas tá aqui, ó, informações de modelo, conforme a gente editou, e vamos procurar o outro, ó, marca de peça. Então ficou conforme a gente escreveu ali no plugin, tá. Então vocês podem editar à vontade essas informações aqui, escolher à vontade as informações que vão vir também. Fora que, eh, mesmo na versão IFC, que é a versão mais simples, vocês têm aqui, ó, a marca de subconjunto. Então tem aqui a marca de peça simples e a marca de subconjunto. Então para todos os objetos, vocês conseguem saber a qual subconjunto eles pertencem, tá bem? Então, essa aqui é mais uma vantagem do uso do nosso plugin SteelX. E eu também quero demonstrar aqui para vocês a parte só brevemente de atribuição de ferramenta AWP. Então, eu posso vir aqui, selecionar qualquer objeto ou vários objetos, e eu posso escrever aqui o CWA, o CWP e o IWP. Além disso, eu posso colocar aqui até 10 informações extras. Para vocês não terem que ficar também preenchendo isso aqui toda hora, é possível salvar e salvar essas configurações aqui, de modo que o texto que vocês querem usar, eu quero salvar o texto tipo 1, texto tipo 2, texto tipo 3, vocês podem salvar um pack de texto, salvar ele e depois carregar aqui. Então, vocês podem vir aqui e aplicar a informação. Aplicamos a informação 2 peças, a gente pode vir aqui e ler a informação dessa peça, ele mostra. Se a gente fizer isso em uma peça que não tinha ainda nada, vejamos se essa aqui tinha algo atribuído, ele fica vazio. Posso vir aqui, preencher os dados, aplicar. Fizemos a aplicação de dados, a gente pode vir aqui e fazer a leitura dos dados na peça. Ah, Fred, mas eu não quero que esses dados fiquem aqui. Vocês podem vir e limpar, tá bom? Fizemos a remoção dos dados aqui dessa peça, a gente pode vir aqui e confirmar. Os dados de fato foram lidos. Fred, mas eu queria inserir um tipo de informação específica para o modelo inteiro. Não tem problema, você pode vir aqui, selecionar o modelo inteiro, inserir os dados aqui. Temos a aplicação em 3.448 peças de forma quase instantânea, tá? Então é muito rápido. Isso aqui depois vocês conseguem vir e exportar no IFC. Opa, estava com o comando ativado. Exportar o IFC.
E aqui no IFC vão aparecer os dados de CWA, CWP, IWP e também aqueles 10 atributos extras, essas 10 informações extras que a gente colocou aqui. Isso aqui quando? Sempre que vocês estiverem com a licença Premium, que é a licença Industrial, tá bom? Então vocês vão ter aqui acesso às informações, vocês podem renomear isso aqui à vontade, né? Eu sei que tem cliente que pede nomes diferentes para isso aqui, vocês podem ter acesso. Agora eu acho que é relevante só a gente ir em uma folha para mostrar mais uma funçãozinha do nosso plugin. Aqui na parte de detalhes, deixa eu ver uma folha, acho que é a folha 3. Interessante. Então, digamos que vocês queiram pegar uma folha crua aqui e fazer a cotagem de alguns elementos. Sei lá, quero cotar a distância entre essas fundações. A gente pode usar o comando aqui de cota linear, selecionar o detalhe que deve ser cotado. A gente fala se a gente quer a cota de dentro a dentro, de eixo a eixo, de borda a borda. Eu vou criar a cota de dentro a dentro. A cota que eu quero é horizontal. Eu escolho uma layer aqui para cotagem. Posso vir aqui e selecionar vários objetos, não tem problema. E ele vai fazer aqui a inserção dos objetos. Ele cotou objetos que estavam só dentro daquela layer que a gente selecionou. A gente selecionou a layer de fundação, ele cotou só as fundações. Fred, mas eu queria fazer a cotagem de pilares. Pô, legal. Vamos vir aqui, a gente pode selecionar o detalhe a ser cotado, a gente pode falar se a cota é horizontal ou vertical, de dentro a dentro, horizontal ou vertical. Pego um objeto da layer. Fred, quero cotar de pilares de várias layers. Não tem problema, você pode escolher várias layers. Vou vir aqui, vou selecionar só os pilares. Vou vir aqui, vou colocar a cota, vou dar ESC. Ele fez aqui a cota de dentro a dentro de cada pilar. Muito interessante mesmo essa possibilidade aqui do nosso plugin. Fred, mas a cota que eu queria, na verdade, ela é inclinada. Não tem problema. Você pode vir aqui, você seleciona o detalhe, você fala se é de dentro a dentro, de eixo a eixo, de borda a borda. Você seleciona a layer, depois você seleciona os dois primeiros objetos, eles vão ser os que vão definir a inclinação. E depois os demais objetos, eles são objetos que você pode vir cotando aqui, e vão estar na cadeia de cotas que você selecionou. Então você posiciona aqui, dá ESC, e ele fez a cota. Então ele pegou o centroide desse objeto, centroide desse objeto, e fez a linha de cota nesse sentido, e cotou os demais objetos que a gente fez a seleção. Tudo bem? Então, pessoal, é uma funcionalidade que a gente está trazendo para vocês, para facilitar a vida, o dia a dia. É uma cotagem semi-automática, mas que certamente pode acelerar muito o fluxo de vocês, né? E tem só um extra com relação à parte de cotagem, né, que a gente não demonstrou aqui, mas vocês podem fazer isso aqui de forma continuada. Então, cota linear, eu vou selecionar aqui, digamos, para a gente fazer a cota dessas funções. Opa, eu seleciono o detalhe, falo se é de dentro a dentro, falo se é horizontal, falo a layer. Beleza, selecionei esses objetos, quero posicionar uma cota aqui. Vou agora colocar uma cota vertical, vou selecionar esses objetos, vou colocar a cota aqui. Vou selecionar outros objetos, como a cota horizontal, selecionar eles, e colocar a cota aqui. Vou dar ESC, ele vai fazer a cotagem dos objetos. Nesse caso, eu só errei a seleção de layers. Eu pulei ela, mas ele está fazendo aqui, vocês vejam que ele consegue cotar tudo. Tem bastante cota, porque ele está, inclusive, cotando os furos que foram selecionados. É porque, quando ele dá o loop, ele pede para selecionar a layer, né? Eu não me atentei com isso. Deixa eu só dar uma pausa aqui enquanto ele está fazendo esse processo, a gente refaz ele. Então tá, ele contou tudo que tinha direito aqui, vamos só refazer esse processo aqui para pegar para vocês. Então, cota linear, eu seleciono o detalhe que eu quero cotar, eu falo se é de dentro a dentro a cota. Eu falo se é a cota horizontal, falo a layer de objetos desejada. Seleciono os objetos para cotar, seleciono a posição da cota. Falo de novo se a cota é horizontal ou vertical, seleciono a layer que eu desejo cotar, e seleciono os objetos que eu desejo cotar e posiciono a cota. Falo de novo se é cota horizontal, falo a layer que eu desejo cotar, seleciono os objetos, posiciono a cota. No final de tudo eu posso dar um ESC. Ele vai fazer aqui a cotagem dos objetos. Me parece que eu vi um pequeno bug aqui na cota vertical, não tem problema. A gente está disponível justamente para fazer essas correções de bugs para vocês. Vamos ver se sozinho aqui ele faz. Selecionar objetos, os objetos. Agora ele fez. Tá? Então, é isso, pessoal. A gente tem aqui várias funcionalidades ativas para vocês, principalmente aqui a parte do IFC, eu acho que é realmente a mais legal. E a ideia nossa é sempre trazer aqui novas funções para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso plugin SteelX. A ideia é trazer muitas melhorias para vocês e facilitar o dia a dia de vocês enquanto usuários. Trazer ferramentas novas, né? A gente tem sempre alguma ideia para ajudar vocês.
e a ideia é implementar tudo isso no plugin. Todas as ferramentas estão disponíveis aí, conforme o licenciamento. No caso, a parte de cotas está disponível em todas as licenças, exportação IFC colorida, todas as licenças, a parte de lista de material, todas as licenças. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta consultar o nosso site, steelx.steelxbeam.com, tá bem? Obrigado, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e adquira já o nosso plugin e comece, se desejar, pelo trial de 14 dias.